Graça e paz, amados do Senhor. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei em qual dia, em qual momento você vai estar disponível para ouvir e ver as nossas reflexões na realidade dos tempos. Sei que quando você puder, você será muito edificado com as nossas reflexões, com os nossos conteúdos, porque nós procuramos com zelo fazê-las toda à luz da palavra de Deus, trazendo uma palavra de reflexão, como também louvando e adorando, não é? Porque o Senhor merece toda honra e todo louvor. Hoje são 15 de abril de 2022. São exatamente, deixe-me ver aqui, 0h30 aqui em Portugal. Nós estamos em Portugal, viu? E no Brasil são 20h30. Nós estamos agora passando o processo do fuso horário, 4 horas de diferença. Aqui são 00h30, aí no Brasil são 20h30. Portanto, dê o seu like, compartilhe, dê a sua sugestão. A sua crítica também é muito bem-vinda, porque por mais dura que ela seja, ela se torna construtiva para que a gente possa trabalhar nos nossos conteúdos com melhor qualidade. A gente já vem alguns meses de forma tranquila, fazendo as nossas postagens, e o nosso desejo é que cada conteúdo chegue aonde você está e seja bênção para ti e para sua família, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu queria trazer um tema bem específico, porque alguns irmãos me passaram que eu deveria usar alguns temas um pouco diferenciados, fora dessa rotina de reflexões que eu trago, né? Trazendo alguns temas específicos. Eu peguei a ideia, não era isso que eu estava trabalhando e relutei um pouco para não usar essa linha, mas acho que é muito bom, também é saudável, né? Desde que não haja nenhum constrangimento da nossa parte e que não haja nenhum mal-entendido, né? E que seja tudo para a bênção, para a glória, para a honra e glória do nome do Senhor, não é? Se nós falarmos alguma coisa aqui que possa não ser saudável, nós teremos a humildade de pedir perdão, desculpa, e procurarmos fazermos o melhor para você. Quero deixar um versículo aqui muito interessante em João, que diz assim, capítulo 14, versículo 16, Jesus falando aos discípulos, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esse tema específico que eu quero trazer é sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. E que o que me passaram foi sobre um personagem que é feito pelo pastor Jacinto. E o personagem que ele criou é Jacinto do Manto. E esse Jacinto do Manto, esse personagem, ele representa muito bem o crente pentecostal, aquele bem avivado, que tudo que ele vai fazer, ele já se aquece da glória de Deus, do poder de Deus, já fala línguas estranhas. Esse é o Jacinto do Manto, não é? Então tudo que ele vai fazer, ele já dá uma rajada de línguas. Você não encontra sempre assim algum pentecostal por aí? Eu já vi. Da minha juventude, da minha mocidade até agora, eu já vi quantos irmãos e irmãs às vezes surgem no meio da igreja com
esse naipe, né, de sobrenatural, tudo que ele vai falar, ele já dá uma rajada de línguas estranhas. Glória a Deus. E me passaram que o pastor Jacinto estava sempre levando algumas invertidas, não é, contra esse personagem e que ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Ele, de bom tom e de bom senso, ele procurou pessoas coerentes, pessoas com base na palavra de Deus, não é? Para ele estar se aconselhando, se orientando, se ele deveria continuar com aquele personagem. E eu peguei aqui uma entrevista que ele deu, uma galera do podcast do Hubble, e eu queria que você acompanhasse comigo, junto comigo aqui, um pouco da entrevista que ele está dando no podcast. Muito interessante, eu gostei. A galera muito show de bola. Vamos lá assistir um pouquinho comigo? Vamos lá, o play. Onde está o play? Cadê o play? Cadê o cursor? O play tá aqui. Chamam ele, mano. Fala, vai. Começou. Ele fica marotão. Sabe quando chama Silas Malafaia? Mano, um caminhão de gente. Vai pegar eu aqui, será? Vai mais pra trás, mais pra trás. Pra trás. Agacha um pouquinho. Isso. Silas Malafaia. Ele pega o microfone e vem aqui, ó. Ele faz até o jeito do pastor Silas Malafaia se movimentar. Maroto, menino. Camisa 10, faixa no braço, camisa 10. E faz gol, cara, porque a galera... Pleno decente, estádio lotado, tipo assim, aquela sensação, eu tava lá... Mas não é essa parte que eu quero que você veja. Eu quero que você veja aqui quando ele começa a falar sobre o personagem, né, Jacinto do Manto. Ficou meio frustrado. Meu, tá muito leve. Só um minutinho. Aquelas coisas, brincar com isso, porque senão... Aqui. De renda, eu me podei muito por causa das igrejas. Pra não dar um bloco, né? Não vou brincar com isso, porque senão as agendas vão acabar e eu... Brincar que ele está falando, ele está comentando sobre o imitar das línguas estranhas com o personagem que ele criou, que é o Jacinto do Manto. Não vou poder... eu não vou ter o que comer. Você dependia daqui? Eu dependia. Então, eu podei demais o Jacinto Manto. E quem era mais raiz, quem gostava do Jacinto Manto raiz, ficou meio frustrado. Meu, tá muito leve, Vini. Cadê aquelas coisas mais da hora que você falava? Paz. Aí depois que eu entrei no marketing digital, mudou um pouco as coisas, eu voltei com o Jacinto Manto mais agressivo. Não desrespeitando, não falando nada sobre línguas estranhas. Mas ainda chega convite normal pra... Chega. Você brincava com línguas estranhas? Não é que eu brincava. É que por ser um pentecostal, o Jacinto Manto é um pentecostal, é impossível um pentecostal não falar em línguas. Sim. Manda uma rajada aí, velho. Mas eu brincava, eu coloquei tipo o vídeo da pizza. Pois bem, amados, olha só. Olha só, queridos. Deixa eu dar uma ressalva aqui. Irmãos, o personagem Jacinto do Manto, ele não blasfema contra o Espírito Santo. Nós precisamos ter um pouquinho de time na leitura da palavra. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 28? Não, 30, 31 e 32. Mateus capítulo 12, versículo 30, 31 e 32. Olha o que é que Jesus está falando aos discípulos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Olha só agora o que é a blasfêmia. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Olha só, queridos. Amados, olha só. Eu não estou dizendo que o pastor Jacinto está certo usando o personagem Jacinto do Manto, imitando as línguas estranhas. Não estou dizendo isso. Mas vamos ser coerentes. Nós não podemos, irmãos, ser extremistas nos nossos conceitos, nas nossas avaliações entre irmãos, na nossa comunidade. Eu vejo aí a facilidade de lacrarem, o termo, como está sendo muito usado esse termo hoje, então vou usar aqui. Qualquer coisa é a lacração, vamos lacrar esse irmão, vamos lacrar essa irmã. Queridos, pelo amor de Jesus Cristo, nós precisamos ser mais coerente com os nossos posicionamentos. Sabe? É claro que o personagem aqui, ele está falando sempre imitando línguas estranhas. É claro que não fica de bom tom. Não é de bom tom. Porque foi uma promessa de Jesus aos discípulos que enviaria um consolador, não é, que nos ensinaria todas as coisas. E ali se aconteceu a promessa no dia de Pentecostes, em que todos os discípulos falavam línguas estranhas, não é? Pois bem, eu não quero entrar no mérito da questão lá de Atos, que tipo de línguas estranhas era aquela. Eu estou querendo trazer aqui ao tema de blasfêmia contra o Espírito Santo. E quero colocar aqui que o personagem, ele não está blasfemando contra o Espírito Santo. Ele pode estar imitando num gesto gracioso, que eu já acabei de falar, que não fica de bom tom, porque acaba ferindo e trazendo uma forma tornando muito comum algo que é sobrenatural de Deus para a vida do crente pentecostal. Não é isso? Pois bem, agora veja bem o conselho que ele está recebendo da pessoa certa. Ele foi muito humilde de procurar pessoas que poderiam e podem lhe orientar se ele deveria ou não continuar com o personagem. Olha só. Eu expliquei quem eu era, como eu comecei, por que eu comecei. Falei tudo, que eu não brincava, por que eu brincava, por que eu deixei de brincar. Meu, foi muito legal. Que ali ele me abençoou, me deu uma direção muito legal que eu carrego até hoje, que eu acredito que boa parte dessa direção que ele me deu é o que me fez escolher coisas boas até hoje. Hoje eu sou da igreja dele, sou da DEVEC. Algum dos conselhos assim, específicos que você podia falar que ajuda muito? Não brincar com línguas estranhas e não ofender a religião das pessoas e a permitir que Deus me prosperasse ainda mais. Ele falou, meu, só faz a sua brincadeira, brinca com o que você quiser. O que você quiser. Ele falou, meu, brinca com tudo, brinca com o que você quiser. Só não fala em línguas estranhas e não ofende a religião das pessoas. Você vai ver o que Deus vai fazer. E aí eu parei. E as coisas começaram a evoluir, graças a Deus. A obediência gera frutos. Olha só. Tá vendo? É tanto que ele está agora dando entrevista num podcast muito interessante com a galera aí do Rubel. E obrigado aí, pessoal, que eu postei sem pedir permissão a vocês aí. Mas é porque eu sou fã de vocês, também sou fã aí do Jacinto, do nosso pastor. Ele é pastor, hein? Pastor Jacinto. E hoje é um dos pastores representantes do Ministério ADVEC, do pastor Silas Malafaia, que o orientou muito bem à luz da Bíblia e à luz da psicologia. Não é? Então, queridos, a gente não pode... A Bíblia diz assim, não sejas demasiadamente justo, nem injusto, porque tu te destruirias. Então, o que eu vejo, às vezes, no nosso meio, é esse radicalismo que a gente
encontra em algumas situações, se algum irmão cometeu alguma fraqueza, a igreja cai. Queridos, existe um segmento a ser, um processo dentro de um segmento. Por exemplo, se alguma coisa incomoda na igreja, nós temos o quê? Nós temos o pastor da igreja que vai tomar conhecimento e vai orientar. Com certeza ele tinha uma liderança antes do pastor Silas, porque ele é um pastor, então alguém o consagrou. Então, se alguém o consagrou, é porque tem alguém sobre a vida dele, ministerialmente. Pois bem, o que eu quero dizer? Então, tem um pastor da igreja para orientar aos demais. Mas se você acha que não é suficiente, tudo bem. Nós temos o pastor da igreja e temos a diretoria da igreja para resolver seja qual for a questão. Se você acha que não é suficiente para resolver o problema, você quer jogar as coisas no ventilador, eu estou falando com crentes maduros, coerentes, que entendem a minha fala. Nós temos o pastor da igreja, nós temos a diretoria da igreja e o presbitério da igreja. Existe um processo a ser respeitado, a ser seguido. Nós não podemos pegar assuntos quaisquer e jogar nos corredores da igreja, difamando, trazendo situações que você mal domina a situação ou mal domina o assunto e que tem assuntos que nem lhe diz respeito. Mas se a questão em voga não foi resolvida nesses trâmites, aí ainda tem o pastor da igreja, tem a diretoria da igreja, tem o presbitério da igreja e a igreja reunida para resolver seja qual for a situação. Então, o que eu quero dizer aqui é que até alguns influenciadores estão jogando esta matéria em si, não estou falando aqui dessa entrevista específica, mas da matéria do tema envolvendo a pessoa do pastor Jacinto, como um verdadeiro blasfemo no meio do povo de Deus, que virou uma anarquia, um palhaço no meio da igreja. Irmão, não é assim as coisas. Ele criou um personagem e posta conteúdos que é bênção. São realidades, ele trabalha com realidades da vida. Ou você nunca viu um crente se portar da forma como ele coloca o personagem Jacinto do Manto? Pessoas que qualquer coisa ele às vezes tá rindo, conversando um assunto qualquer, ele dá rajada de línguas estranhas, e aí a gente respeita, não tá cheio do poder de Deus. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E outra coisa, queridos, nós precisamos ser bem coerente nas coisas. E graças a Deus que a igreja, ela vê isto. A igreja do Senhor, a igreja coerente, a igreja amada do Cordeiro, ela sabe muito bem quem é quem nos conteúdos que se postam nas redes sociais, que é o que nós estamos tratando. Ela sabe diferenciar. Ela sabe o que é bom para ela. Ela sabe o que é saudável. E ela recebe de bom grado e é bênção. Então, a questão que nós estamos tratando agora sobre blasfêmia do Espírito Santo, no caso do nosso querido pastor Jacinto, não é blasfêmia. E claro, graças a Deus ele foi coerente de procurar um aconselhamento pastoral, que foi a coisa mais nobre do pastor Jacinto. Ele procurou um pastor à altura, além de pastor, o pastor Silas é psicólogo, lhe orientou dentro das questões relacionais, tanto da palavra de Deus, quanto nas relações ministeriais e igreja.
E o Jacinto, o pastor Jacinto, teve a nobreza de receber e agora está colhendo frutos de primeira qualidade pela obediência. Isto sim foi um caminho saudável, não é? Mas depois que ele sofreu muitos apontamentos, muitos xingamentos, sabe? Que não é saudável. Mas vamos lá para a palavra de Deus e vamos ver alguns pontos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem 3 formas de você identificar como blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é que os fariseus estavam fazendo? Eles estavam vendo o Senhor Jesus fazer prodígios e maravilhas, curas, libertações sobrenaturais, e eles, invejosos, irados, desejosos de encontrar falhas na vida pessoal e ministerial e espiritual de Jesus, eles procuravam feri-lo de qualquer forma. E eles disseram que Jesus fazia todos esses milagres pelos príncipes dos demônios. Então, quando você atribui coisas do Espírito Santo aos demônios, que era o que os fariseus estavam fazendo, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque o Senhor Deus, através da pessoa bendita de Jesus, fazia os prodígios e maravilha na pessoa bendita do Espírito Santo. Segundo ponto, para que fique caracterizado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não assimilar o fruto do Espírito. Aí pega, hein? O que é que Gálatas, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, com relação aos frutos, o fruto do Espírito. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito, no capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há limite, não há regra, não há lei, não há dimensão. Quanto mais você produzir fruto do Espírito, melhor é para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Quando eu não assimilo essas coisas do Espírito Santo movendo para que eu produza, porque o fruto do Espírito, ele não cai do céu, ele não é dado do céu. O fruto do Espírito, ele é produzido de mim para com o meu irmão, para com o meu próximo, para com a igreja, para com o ministério que Deus me deu, para com as vidas que me ouvem. É um relacionamento horizontal. Então, quando eu não assimilo isso, eu estou resistindo ao Espírito Santo trabalhar na minha vida. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso sabe o que é que cai? É em eu estar extinguindo o Espírito Santo, produzir em mim o fruto do Espírito. Isso também caracteriza blasfêmia contra o Espírito Santo. Terceiro ponto em que fica caracterizado a blasfêmia contra o Espírito Santo é estritamente a rejeição do Filho de Deus como o teu e o meu, o nosso único Salvador. E você sabe que tem muitas placas por aí que rejeitam o Filho. Eles não recebem Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo.
Aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na vida dessas pessoas não é aceitável a posição do Filho de Deus. Eles nem acreditam. Então, isso é uma forma caracterizada também de blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí sim, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui eu termino. São 3 pontos primais que se caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não o gracejo que o personagem faz no imitar falar em línguas estranhas. Aliás, não é nem falar em línguas estranhas, ali é só uma fonema, né? Repetitiva. Porque o falar em línguas estranhas é algo sobrenatural do Senhor Jesus que produz em nós aquele momento de um avivamento espiritual. Então o personagem, ele não está blasfemando contra o Espírito Santo. Viu? Então, os 3 pontos principais que se caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir coisas do Espírito Santo aos demônios, é não assimilar o fruto do Espírito ser produzido em nós, como também a rejeição do Filho de Deus para a salvação das nossas almas. E aqui eu findo agradecendo a Deus por esta oportunidade de poder esclarecer você o que é a blasfêmia em si contra o Espírito Santo. E acompanhe os conteúdos do nosso amado irmão, que é bênção de Deus. Olha, querido, existem muitas lideranças. Nos Estados Unidos, a gente veio pegar depois essa linha, não é? Mas nos Estados Unidos, muitas lideranças sobreviveram ou sobrevivem, não sei agora no momento, de conteúdos de redes sociais. Você sabia disso? As redes sociais, elas têm um nível de alcance em que você pode monetizar e ganhar dividendos das tuas postagens, dos teus conteúdos, e muitos missionários sobrevivem desses dividendos, que não são muitos valores. Viu? E nós do Brasil, agora que estamos explorando essa área, era para a gente vir explorando há muito tempo. Porque muito crente, ele não oferta, não dizima, e a liderança que está na frente, nos encargos administrativo, às vezes passa a noite sem dormir, sem saber como é que ele vai fechar o mês com os seus compromissos definidos. E muitos dos nossos irmãos estão usando as redes sociais como um meio, irmãos, até de sobrevivência. Então pense um pouquinho, analise, antes de você tentar fazer as suas lacrações, dobre o joelho e ore por aquele irmão, por aquela irmã. E se alguma coisa você acha que está tão ofensível, procure a pessoa, a liderança que está sobre a vida daquele irmão ou daquela irmã, para que possa haver um equilíbrio nos procedimentos. Viu? Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. Que nos dê mais sabedoria a cada dia, para que a gente possa suportar as fraquezas um dos outros. Não é? Eu não estou dizendo que é cobrir pecado ou encobrir pecado de outros, um dos outros, não. Mas também não cabe a mim estar apontando pecado de ninguém. Deus sabe o momento certo e a quem ele vai usar, se for necessário, para corrigir alguém. Quando foi para corrigir Davi,
Davi tinha à sua disposição 3 profetas. E só um Deus levantou para corrigir o que Davi tinha feito. Então, irmãos, nós temos uma igreja preparada. Nós temos, independente de placa, independente de convenção, mas o todo da igreja do Senhor, ela é muito bem organizada, porque o Espírito Santo vai orientando a cada seus líderes e igreja do Senhor e ministérios para que as coisas andem de forma organizada, em decência e ordem. Então vamos orar uns pelos outros, orar pelas nossas lideranças, mas também não deixe de orar pelos nossos influenciadores que têm trazido bons conteúdos para as nossas reflexões na realidade dos tempos, como para a edificação da sua vida espiritual, para nos alegrar, para nos confortar e para a gente também trocar alguns momentos fraternais de alegria, de prazer, né, e desse conchavo fraternal. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo tema, não é? E se você quiser dar sugestão, seja bem-vindo. Curta a nossa página, nós estamos aqui pelo Facebook, como também pela nossa página, pelo nosso canal no YouTube, como Reflexões na realidade dos tempos. Nos acompanhe, dê o seu like, compartilhe, divulgue, ore por nós, não é? Você também estará fazendo muito para nos abençoar. Ore e ore por nós. Um beijo no coração de vocês, Deus vos abençoe maravilhosamente. Ore pelo pessoal do podcast aí e ore pelo pastor Jacinto do Manto, servo bom e fiel. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe carinhosamente. Eu sou o pastor Franco. Até a próxima, em o nome de Jesus. E feliz Páscoa. Amanhã é Páscoa. Aliás, hoje, aqui para nós, já é Páscoa. Hoje já é 15 de abril, sexta-feira. Deus vos abençoe. Até a próxima.